Fluminense acerta a contratação de atacante estrangeiro e a gente tem algumas informações interessantes para trazer sobre esse assunto para você nesse vídeo. Além disso, a gente vai falar um pouquinho do confronto da semifinal da Libertadores. Temos duas informações bastante importantes sobre o jogo aqui no Maracanã para trazer para vocês, além, claro, do sorteio do Mundial de Clubes. Fazer o quê, né? A gente está aí vivo na Libertadores com o sonho de ganhar a glória eterna. Saiu o sorteio, saiu o chaveamento. É importante a gente, como tricolor, ficar de olho nesse assunto para saber quem o Fluminense pode pegar no Mundial, caso a gente conquiste a nossa sonhada Copa Libertadores da América. Seja muito bem-vindo aqui à Central. Aqui você encontra as principais notícias do Flu para trocar aquela ideia sobre a nossa paixão. Beleza? Então vamos começar aqui com as informações, porque eu quero falar justamente do sorteio do Mundial de Clubes. Aconteceu hoje pela manhã e já temos aí o chaveamento definido. Vale lembrar, todos os participantes já estão definidos, exceto o representante da América do Sul, que será o campeão da Libertadores, e se Deus quiser, vai ser o Fluminense. A gente sabe que o Mundial de Clubes, o seu chaveamento é peculiar, digamos assim, né? Então, algumas equipes entram nas quartas, outras entram numa fase até antes, tem equipe que entra direto na semifinal, enfim. O que a gente sabe é o seguinte, dois lados do chaveamento. De um lado, tem León do México, campeão da CONCACAF, contra o Arrowhead Diamonds, que é o campeão da Champions League asiática. Esses dois times já estão na semifinal e irão se enfrentar de um lado do chaveamento. O Arrowhead Diamonds é um time que eu lembro bem, era o time que o Washington Coração Valente jogava antes de vir para o Fluminense. O León do México já jogou Libertadores, já eliminou o Flamengo, por sinal. É uma equipe bastante conhecida, as equipes mexicanas têm dado trabalho para os sul-americanos. Do outro lado do chaveamento é onde o Fluminense pode vir a entrar. O Al-Ahly do Egito, campeão africano, entra nas quartas de final, tá? E o Al-Ahly enfrenta o vencedor de Al-Ittihad e Auckland City, que é o campeão da Oceania. Auckland City e Al-Ittihad entram numa fase ainda preliminar. O Al-Ittihad está jogando o Mundial de Clubes como o representante da Arábia Saudita, que é o país sede do torneio. Al-Ittihad, atual campeão saudita, representa, então, entrando nas oitavas contra o Auckland City, que é da Oceania, da Austrália. Então, se enfrentam nas oitavas. Quem passar pega o Al-Ahly do Egito. E aí vai ter esse confronto, Al-Ahly contra o vencedor desse jogo, e quem passar desse confronto pega, se Deus quiser, o Fluminense, pega o campeão da Libertadores nessa semifinal, tá certo? Então, bastante importante a gente ficar por dentro desse assunto. Fica aí campeão da Libertadores de um lado, do outro lado, o campeão da Champions enfrenta o vencedor de León e o Arrowhead Diamonds. Fica de olho, Fluminense, mas ó, já seria uma pedreira, já pode ser uma pedreira, porque esse time do Al-Ittihad tem vários craques, tem Kanté, tem Benzema, tem um time muito bom, né? O futebol saudita tá cada vez mais endinheirado, com cada vez mais craques por lá, já seria uma pedreirazinha boa para o Fluminense nessa semifinal. Mas, claro, a gente passando ali do Al-Ittihad, jogando uma final contra o Manchester City, quem sabe, também seria uma história bastante épica, né? O Fluminense enfrentando vários craques e vários timaços aí. Pô, a gente precisa ser campeão dessa Libertadores, gente. A gente precisa ser campeão desse título. Eu quero muito jogar um Mundial de Clubes. Essas eram as informações do Mundial, tá? Quero saber de você, claro, que tá assistindo aqui, né? Tá ansioso? Acha que o Fluminense pode ganhar a Libertadores e ir pro Mundial? Gostou do chaveamento ou acha que vai ser difícil pegar o Al-Ittihad com Benzema, com Kanté? Deixe seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia. Eu quero falar agora do jogo contra o Internacional. Tenho duas informações para falar sobre isso da semifinal da Copa Libertadores da América, mas antes, rapidinho, eu quero só pedir para você deixar o like nesse vídeo, tá? Se você não deixou o like, deixa o joinha aí que ajuda demais aqui o canal. E eu quero falar da partida aqui no Rio. As duas informações são da partida de ida, semifinal, dia 27 de setembro, aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a torcida tricolor, claro, vai fazer uma baita festa para esse jogo, né? A expectativa é de casa cheia, casa lotada. Se já foi assim contra o Olímpia, contra o Internacional, então, nem se fala, né? Teremos o Maracanã completamente lotado. E a Bravo 52, uma das principais torcidas do Fluminense, abriu a arrecadação, né, de vaquinha para fazer a festa da torcida nesse jogo. Em apenas 3 dias, a meta financeira que foi estipulada já foi batida, tá? Temos mais de 33 mil reais arrecadados para financiar essa festa da torcida tricolor no Maracanã. Eles prometem festas em todos os setores, portanto, sul, leste, oeste, norte também, com festa tricolor. Mais de 33 mil reais já arrecadados. Vamos ver o que a galera
apronta para esse jogo. Contra o Olímpia teve aquele mosaico muito bacana, pela glória eterna, Fluminense Futebol Clube, ficou muito bonito. Vamos ver agora contra o Inter o que a galera vai preparar, porque tá chegando a hora, né? Tá cada vez mais perto do nosso sonho, e quanto mais perto, maior e mais bonita é a festa. E aí, né, como eu falei aqui do setor norte, né, a gente sabe que o setor norte ele fica dividido, fica um pedaço para a torcida visitante e o resto para a torcida do Fluminense. O Internacional, a gente tem informação do desejo deles de carga de ingresso para essa partida de ida. A gente sabe que, como o primeiro jogo aqui é no Maracanã, vai ser meio que o Fluminense que vai definir, né? De acordo com quanto o Fluminense liberar de ingresso para o Inter, vai ser o quanto o Inter vai liberar para a gente lá no Sul. O preço que a gente botar aqui, se a gente botar um preço muito alto, eles vão devolver isso lá no Sul. O Fluminense vai acabar meio que ditando a ordem das coisas nesse primeiro jogo. E o site Revista Colorada, especializada no Internacional de Porto Alegre, traz a informação de que a diretoria do Inter quer 4.000 ingressos para essa partida de ida da semifinal no final deste mês de setembro. Eles querem 4.000 ingressos, esse número de 4.000 é a carga máxima permitida pela Conmebol. Tá? No time, o Fluminense não poderia, não faria isso, claro, não faz o menor sentido, mas o Fluminense não poderia, por exemplo, ceder 6, 7, 8 mil ingressos para a torcida do Inter, não pode. É no máximo 4.000, e é o quanto que a diretoria do Inter quer, né, de ingressos para a sua torcida nesse jogo aqui no Rio de Janeiro. E é importante frisar, né, a tendência até é que o Fluminense libere essa capacidade. Por quê? Porque se o Fluminense libera 4.000 para o Inter aqui no Rio, o Inter tem que liberar 4.000 ingressos para o Fluminense lá no Beira-Rio. Mesmo que o Beira-Rio tenha uma capacidade menor do que o Maracanã, seja um estádio menor do que o Maracanã, eles ficam obrigados também a liberar 4.000 ingressos para os torcedores do Flu que querem ir ao Sul. Tem muita gente querendo ir, né? Todo mundo que eu converso fala que está procurando passagem para Porto Alegre, está ansioso para essa partida. Então, ficariam aí 4.000 ingressos para a torcida tricolor no jogo da volta lá em Porto Alegre. Claro, isso ainda é uma situação embrionária, uma negociação embrionária entre as diretorias. A revista Colorada traz a informação do que a diretoria do Inter quer, mas não necessariamente isso vai acontecer, embora o meu palpite pessoal é que sim, isso ocorra, isso aconteça, a gente tenha 4.000 colorados aqui no Rio e 4.000 tricolores lá no Sul, beleza? E antes de eu partir para a última notícia desse vídeo aqui, eu quero aproveitar para dar uma moral para aquela galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Eu sempre que posso peço para a galera deixar o comentário aqui nesse vídeo falando de onde nos assiste, né? O nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário aí, o nome e de onde nos assiste, e sempre que eu posso eu venho aqui mandar um abraço para a turma. Então, nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Timóteo de Marabá, Odil de Blumenau, Manuel aqui do Rio de Janeiro, Henrique de Niterói, José de Imperatriz no Maranhão, Manuel de Mossoró, Ricardo de Mesquita, João Lúcio de Itapetinga e Beto de Itabuna. Galera ligada aí na Central, um abraço para todos vocês. E claro, você que está me assistindo aí, quer que a gente mande um abraço nominalmente para você, citando o seu nome aqui no vídeo, só deixar o seu comentário com o seu nomezinho e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço. Combinado? Última informação desse vídeo aqui, mas não menos importante, o Fluminense acertou, já assinou e anunciou oficialmente a contratação de um atacante estrangeiro internacional. Pois é, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense está contratando Abraham Bafour, um ganês que chega para a equipe sub-20 tricolor. O treinador Ricardo Rezende, nessa equipe sub-20, que ontem goleou o Vasco da Gama, já está até regularizado. Ele falou sobre esse assunto, o Fluminense postou no seu site oficial, e ele disse o seguinte: todo mundo reconhece o Fluminense como um grande clube, e eu me sinto bastante honrado e animado em representá-lo. Estar aqui é realmente um sonho se tornando realidade. Essa foi a declaração do Abraham Bafour. E eu imagino, tá, você que está me assistindo aqui, você tenha se perguntado a mesma coisa que eu, quando ficou sabendo dessa contratação do Abraham Bafour pelo Fluminense. Cara, quem é Abraham Bafour? Né? Enfim, eu fui tentar buscar algumas informações sobre o jogador. Ele tem 19 anos, ele é ganês, tá? Ele nasceu em Gana e está chegando para o Fluminense por conta de uma captação do Flu em equipes estrangeiras, né? Vários times brasileiros buscando jogadores no continente africano. A gente sabe da quantidade de craques que tem por lá, vão muito cedo para a Europa. Agora os times brasileiros também estão tentando chegar cedo lá e buscar esses jogadores para trazer. O Flamengo trouxe um nigeriano, acho que o Palmeiras também chegou a trazer um outro jogador africano, não lembro a nacionalidade, e agora o Fluminense trazendo o Abraham Bafour. Eu tentei buscar algumas informações sobre ele, né, para saber estilo de jogo, números, qual clube ele jogava, porque isso não foi revelado pelo Fluminense, tá?
E aí eu achei uma publicação no Twitter do Luiz Fernando Filho, que é do canal África Mamba, aqui no YouTube. Ele tem um canal que cobre futebol africano, né, especializado em futebol africano, conteúdo muito bom, por sinal. E ele falou um pouquinho do Abraham Bafor. Ele falou o seguinte, ó, Bafor é um atacante rápido. Poucas referências sobre ele em Gana, mas é outro atleta das academias de futebol do país que revelam jogadores em torneios disputados na Europa. Então ele diz que é um atacante rápido, um atacante veloz, mas não temos, né, muitas informações sobre o jogador. É importante, tá, que ele fala aqui dessa questão das academias de futebol do país que revelam jogadores em torneios disputados na Europa. E isso é realmente algo que vem ganhando muita força em Gana. A gente vê, né, Gana é uma seleção que está frequentemente na Copa do Mundo. Em 2010 chegou às quartas de final, não foi? Foi eliminado para o Uruguai, lá no jogo da mão do Luiz Soares. Tem sempre participado e sempre formado grandes jogadores, né, baita jogadores aí ao redor do mundo. Eu estava vendo um vídeo, inclusive, há algum tempo, falando sobre um time da Dinamarca, que é o Midland da Dinamarca, que tem uma parceria com uma academia de futebol de Gana. O dono do Midland é dono dessa academia de futebol de Gana, que forma jogadores e manda esses jogadores muito jovens para o Midland da Dinamarca. Esse time é muito conhecido, né? Principalmente a galera que joga videogame, né, deve estar sempre ligada nisso. É um time conhecido por formar muitos jovens jogadores. É uma equipe muito jovem dessa equipe e eles formam muitos jogadores lá em Gana com essa parceria com essa academia de futebol em Gana e os jogadores vão lá para a Dinamarca. Não sei se é o caso do Abraham Bafor, porque não tem a informação de qual time ele jogava, qual academia ele fazia parte. Eu fui buscar na internet, né, fui procurar o máximo de informação que eu conseguia sobre o jogador e, cara, sinceramente, eu não achei nada. Tudo que a gente achava sobre o Abraham Bafor, eu tentei algumas até variações da maneira escrita do nome dele para tentar achar alguma coisa, eram as notícias de que o Fluminense havia contratado o atleta, tá? Eu cheguei a olhar no BID da CBF, não tem nenhum registro anterior do atleta, mas até aí tudo bem, né? Ele nunca havia jogado no futebol brasileiro, mas não achei alguns sites de estatísticas, não achei o clube que ele jogava, quantos jogos teve, gols, assistências, tentei buscar alguns números desse tipo sobre o atleta e não consegui achar, né? É um jogador que a gente não tem muita informação, mas eu, sinceramente, cara, acho uma aposta válida do Fluminense, porque os custos devem ser baixos e abre essa porteira, digamos assim, para a gente tentar trazer esses jogadores tão talentosos que tem no futebol africano para cá. A gente vê que o futebol europeu se beneficia muito disso, né? Dos jogadores africanos, que são geralmente muito talentosos, habilidosos, velozes, né? Muita qualidade, eles vão lá para o futebol europeu e se destacam muito. O Brasil poderia também tentar trazer esses caras para cá para se destacarem por aqui antes de, quem sabe, ir para a Europa, ou enfim, dar títulos e glórias para os times brasileiros também. Fluminense fazendo esse caminho, trazendo esse atacante ganês para a sua equipe sub-20. Ele tem 19 anos. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui também. Acha uma boa o Fluminense fazer essa captação no continente africano para as categorias de base? Tá ansioso para a semifinal da Libertadores? Você pretende ir para Porto Alegre para o jogo lá? Vai no jogo aqui no Rio? Tá animado para a festa? A arrecadação já bateu em 3 dias. Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso tricolor. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!